Olá pessoal, meu nome é Lucas e eu vou apresentar para vocês o tema do meu trabalho, que é a plataforma Discord. Deixa eu passar aqui o slide. Dando uma contextualização sobre a justificativa e o contexto de criação dessa ferramenta, ela foi criada em 2015 por esses dois caras, o Jason Citron e o Stanislav Wisniewski, e ela surgiu no contexto de que haviam poucas ferramentas de VoIP para jogos online. Na ocasião, existiam duas, que eram o TeamSpeak e o Skype, e a primeira delas, né, que é o TeamSpeak, ela tem uma implementação e uma interface um tanto quanto complexa, enquanto a segunda, que é o Skype, ela tinha um grande impacto na máquina que estava executando aquela aplicação. Então, pensando no contexto de execução de jogos, né, naquela máquina, o ideal é que não se tenha aplicações consumindo grande parte dos recursos da sua máquina, a não ser o jogo mesmo que está rodando na sua máquina. Né? Esse seria o cenário ideal. Então, pensar que você está gastando grande parte dos seus recursos para simplesmente se comunicar durante a partida é algo bem ruim. Então, a proposta da criação da ferramenta era justamente prover uma ferramenta de comunicação de voz sobre IP com baixo custo computacional. Então, dando uma detalhada, né, do what, why and how dessa ferramenta, o Discord ela é uma ferramenta de comunicação por voz e vídeo sobre IP, e foi criado com o seguinte objetivo: para prover a comunicação para a comunidade gamer. Então, esse era o objetivo inicial, mas depois o Discord acabou se expandindo, né, para outras comunidades e com o mínimo impacto na performance da máquina que executa a aplicação. Então, com essa segunda parte da frase, a gente consegue explicar um pouco do porquê da ferramenta ter se disseminado, né, com grande facilidade, porque justamente no cenário atual que a gente está de digitalização de ferramentas, né, digitalização de processos, né, a gente tem que a comunicação por voz sobre IP, né, a comunicação por voz nesse contexto de digitalização é algo muito presente no nosso dia a dia. Então, pensar em uma ferramenta que tem uma interface simples, intuitiva e que tem um pequeno impacto no computador que executa essa aplicação, isso é um fator muito atrativo, não só para a comunidade gamer, mas para qualquer pessoa que deseja ali se comunicar, um grupo de amigos, um grupo de estudantes, e por isso a ferramenta acabou se disseminando. E como isso é feito? É feito através de uma aplicação web que está disponível na URL discord.gg e no aplicativo do Discord também, que pode ser baixado através do site da ferramenta. E isso é feito utilizando essa implementação, né? Utiliza de serviços de computação em nuvem da Google e também softwares de terceiros e APIs de terceiros. Então, como funciona o Discord, né? Quais são as funcionalidades implementadas por essa aplicação? A primeira delas é a comunicação por voz. E essa comunicação por voz ela é feita de canais de voz ou de chamadas de áudio entre usuários, sendo que o canal de voz você pode ter múltiplos usuários participando dessa interação. A segunda funcionalidade é o streaming de vídeo, que pode ser feito através de chamadas de vídeo entre usuários ou compartilhamento de tela entre usuários e também em canais de voz entre múltiplos usuários. Uma terceira funcionalidade implementada pelo Discord é a de mensagens de texto, que pode ser feita através dos canais de texto da plataforma ou também entre um chat direto entre dois usuários. E por fim, a quarta funcionalidade implementada pelo Discord é o compartilhamento de arquivos, que também é feito através dos canais de texto da plataforma. Então, após essa introdução da ferramenta, a gente vai falar um pouco sobre a codificação de áudio do Discord, mas para isso, antes a gente vai introduzir uma ferramenta que é o WebRTC, que ele é um serviço de código aberto desenvolvido pela Google, que é utilizado na aplicação do Discord. E ele tem algumas funcionalidades dentro da aplicação do Discord. A primeira delas é a remoção de ruído. Então, quando você está falando ali, tem algum ruído ambiente, essa aplicação ela é capaz de fazer esse tratamento de ruído, além também de implementar a codificação de áudio e vídeo, né, com o objetivo de otimizar transmissões, principalmente no contexto de rede, né, qualidade da rede variável. Então é ideal que você tenha uma taxa baixa ali de transmissão, tenha uma boa codificação de áudio e de vídeo para poder não gastar muito, né, da sua banda, principalmente
em aplicações de multimídia em tempo real. Então, é bem importante essa questão da codificação de áudio e vídeo, que é implementada por essa ferramenta, além também dele fazer a decodificação de áudio e vídeo na aplicação que está recebendo, né, esse áudio, esse vídeo de um outro usuário, de uma outra aplicação. E além disso, ele também implementa o tráfego de multimídia, né, que é o encapsulamento dessa codificação de áudio e vídeo em protocolos de rede, que favorecendo, né, propiciando, né, no caso, a transmissão desses sinais codificados. Mas o que a gente vai focar aqui é na codificação, sobretudo a codificação de áudio. Então, falando sobre essa codificação de áudio do Discord, o Discord ele utiliza de um codec de áudio, que é o codec Opus. Então, aqui estão listadas algumas características desse codec. A primeira delas é o bitrate, que ele é um bitrate bem maleável, né, que ele vai de 6 kilobits por segundo até 510 kilobits por segundo, com uma amostragem que também é muito variável, de 8 kHz até 48 kHz. O frame size dessa implementado por esse codec também é bastante variável, de 2.5 milissegundos até 60 milissegundos, e ele tem o suporte para CBR e VBR. O CBR ele é a taxa de bits, né, o bitrate, seria um bitrate constante, e o VBR seria uma taxa de bits, né, variável. Isso é interessante, parando para pensar em uma transmissão de voz sobre IP, em que a qualidade da conexão ela é variável, né, então a vazão ali daquela conexão ela pode variar durante uma chamada de áudio. Então é interessante você ter essa flexibilidade no momento de fazer a transmissão. E esse codec Opus ele tem a sua implementação documentada pela RFC 6716. Então aqui nessa imagem a gente tem onde o Opus ele se posiciona em relação a outros protocolos, e aqui a gente tem delay e bitrate, sendo que a gente percebe que o Opus está aqui na região de baixo, delay, aqui o delay está aumentando, e a questão de bitrate ele está abrangendo aqui grande parte dessa região, o que mostra que ele é um codec bem versátil se comparado a outros codecs disponíveis aqui. E ele utiliza, para poder ter essa grande maleabilidade, né, ele utiliza dois modelos de compressão. O primeiro deles é o Silk e o segundo deles é o Celt, que a gente vai dar uma passada neles também. Então aqui a gente tem esses dois modelos de compressão de áudio, e vou falar sobre cada um deles, dando uma comparação, uma explicação superficial de cada um desses dois codificadores de áudio aqui. Então o Silk ele tem uma taxa de amostragem menor, que podem ser utilizadas essas frequências de 8, 12, 16 ou 24 kHz. Enquanto o Celt ele utiliza essa taxa de amostragem maior, de 32 kHz até 48 kHz. Uma outra diferença entre os dois é que o Silk ele implementa um bitrate menor, então a gente tem taxa de transmissão aqui com um bitrate menor, de 6 kbps, né, uma taxa bem baixa, até 40 kbps, enquanto o Celt ele implementa bitrates maiores, né, de 24 kbps até 128 kbps. Mas o Silk ele apresenta um delay maior, que é um delay típico de 25 milissegundos, enquanto o Celt ele tem um delay típico menor, que é entre 3 e 9 milissegundos. Então aqui a gente tem, depois de introduzir essas duas maneiras de fazer a codificação, a gente percebe que eles são maneiras que possuem características muito distintas uma das outras, né? E nesse contexto que a gente consegue perceber o porquê do Opus ele ser tão versátil em relação aos outros codecs de áudio. Então o Discord ele utiliza um codec que ele é bem robusto, né? E ele é um dos, assim, considerado, né, como um dos melhores codecs de áudio atualmente. Então aqui aqui a gente pode ver um comparativo, inclusive, desses codecs de áudio, vários deles aqui. Alguns deles de royalty free, open source, né, que pode ser utilizado sem pagar royalties, né? E tem também alguns outros de licenciamento free, mas que não são open source, e algum que
alguns que tem que precisam ser, você precisa pagar para utilizar esses codecs, né? Então o que a gente percebe aqui, comparando o bitrate com a qualidade, que o Opus ele tem ele tem o bitrate bem maleável aqui, que vai dar desde da taxa bem próxima aqui do início até 128 kilobits. E aqui a gente tem a questão de qualidade. Então a gente percebe que para a maioria dos protocolos, a qualidade dele é superior para a taxa que ele está entregando aqui. Então para essa taxa de 64 kilobits por segundo, ele tem essa qualidade aqui que é maior do que os protocolos, não, que os codecs que estão aqui, né, nessa região. E da mesma forma a gente vê aqui a colocação do Opus, que é a mesma imagem que foi apresentada anteriormente, que ele tem um delay baixo, tem um bitrate muito variável, o que é interessante em redes, em uma comunicação entre usuários, né, em que a qualidade da conexão também é variável. E dessa forma o Opus se mostra um protocolo muito versátil e que o Discord ele utiliza ali dessa versatilidade para prover uma comunicação ininterrupta, né, entre usuários. Então aqui a gente tem dois prints, né, que foram tirados da ferramenta do Discord. A primeira delas mostrando mesmo, né, que o próprio Discord ele externaliza que ele utiliza esse codec que é o Opus para poder fazer a comunicação de áudio, fazer a codificação de áudio, na verdade. E também tem outras ferramentas que fazem o processamento de áudio, que uma delas é o Crisp aqui, que implementa, né, a supressão de ruído na comunicação entre usuários. E é isso, pessoal. Esse foi o meu trabalho sobre o Discord e sobre a codificação de áudio implementada pelo Discord.